Olá, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo de estudos da Palavra de Deus, dando continuidade hoje à nossa série de estudos bíblicos, A Verdade, essa série que traz vários temas da Palavra de Deus, né? Nós já estudamos aqui, salvo engano, 9 temas da Palavra de Deus. E hoje chegamos à nossa lição de número 10. Isso mesmo, nós já estudamos na lição passada qual o dia do Senhor, né? Nós vimos pelas Sagradas Escrituras que o dia do Senhor é o sábado, né? O sábado foi separado por Deus desde a criação do mundo. Ele criou todas as coisas em 6 dias. No 7º dia ele descansou, abençoou, santificou. Este princípio, né, foi colocado dentro dos 10 mandamentos, né, o 4º mandamento da lei de Deus. É um dia em que os profetas guardaram, o Senhor Jesus Cristo guardou, os apóstolos guardavam, mesmo anos após a morte e ressurreição de Jesus, né, as mulheres santas guardavam este dia. E hoje, na lição de número 10, tem como tema como se guarda o Santo Sábado. Então, vamos estudar qual a maneira correta de observar este mandamento, de guardar este dia, de guardar o dia do Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo da sua palavra. A primeira pergunta da lição de hoje é: como se chama nas Escrituras o dia anterior ao sábado? Essa é uma pergunta que pode parecer óbvio para alguns, né? É a sexta-feira. Ok, a sexta-feira no nosso idioma português ele é muito claro, né? Sexta-feira, o sexto dia. Mas nas Escrituras, como esse dia é chamado? Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Amém? Olha que interessante, né? A Bíblia chama o dia anterior ao sábado de o sexto dia, né? É o nome que as Escrituras dá a esse dia, né? O sexto dia da semana. Como falei, parece óbvio, mas como um professor disse certa vez, né? Até o óbvio deve ser dito. Então, isso também deve ficar bem claro no estudo da palavra do Senhor. E a próxima pergunta é: como o povo de Deus na antiguidade se preparava ao colher o maná para guardar o sábado? A nossa resposta encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 16, do versículo 21 ao 26. Abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, ao vindo o calor, se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu ele: Isto é o que diz o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozei-o. O que quiser cozer na água, cozei-o em água. E tudo quanto sobrar, separai-o, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não acharei no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Amém? Olha que interessante, né? Aqui contextualizando, né? Nós sabemos que durante os 40 anos em que o povo israelita teve no deserto, o Senhor os sustentou com o maná, né? Que era o pão que descia do céu. E a Bíblia diz que todos os dias descia o maná. Isso proveniente apenas para aquele dia. E algumas pessoas, né? Eles colhiam a mais. E Deus tinha dado a ordem bem clara que cada um deveria colher somente o equivalente para aquele dia.
Mas, como sempre, né, tinha aqueles teimosos, aqueles rebeldes, aqueles desobedientes que iam colher o maná, mas colhiam além do necessário para aquele dia. E quando era no dia seguinte, o que acontecia? O maná estava podre, né? Tinha bichos, não prestava. Mas Deus deu a seguinte ordem, que no sexto dia deveriam colher o maná em dobro, que era justamente referente ao sexto dia e ao sétimo dia, porque no sétimo dia o maná não cairia. Digamos que a padaria do céu estaria fechada, né? E interessante que nos dias normais, as pessoas que colhiam a mais, eles cheiravam mal, tinham bichos, mas aqueles que no sexto dia colhiam em dobro e guardavam para o sétimo dia, para o sábado, o maná ele não cheirava mal, ele não tinha bichos, ele estava normal, né? Ele estava apto a ser um alimento. Para você ver que tudo é uma questão de fidelidade à palavra de Deus, uma questão de obediência à ordem do Senhor, uma questão de confiança na palavra de Deus. Aqueles que nos dias normais teimavam e colhiam maná além do necessário, tinha bicho, mas aqueles que confiavam no Senhor e no sexto dia colhiam em dobro, quando era no sétimo dia, aquilo que tinha sido colhido no dia anterior permanecia intacto, permanecia do mesmo jeito, né? Apto para a alimentação. A nossa terceira pergunta da lição de hoje é: quem não deve trabalhar no santo dia do Senhor? E a resposta está em Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Está dentro do quarto mandamento da lei de Deus, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, ou melhor, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Olha que interessante. Então esse texto ele traz a resposta de quem não deve trabalhar nesse dia. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, né? Então o Senhor ele pensou aqui também nos servos, né? E nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então a pessoa, mesmo que ela não creia em Deus, que ela não guarde o sábado, não guarde o dia do Senhor, mas se ela estiver dentro das tuas portas, debaixo das autoridades que está sobre sua casa, então ela também não deve trabalhar nesse dia. Ela não deve fazer nenhum serviço na sua casa ou nos seus negócios durante este dia. E interessante também que o Senhor pensou até nos animais, né? Até o animal deveria descansar no dia do Senhor, um dia de descanso, né? Um dia de refazer as forças físicas, as forças emocionais, né? As forças espirituais. Nós estamos vivendo uma sociedade pós-moderna em que a nossa sociedade ela é muito acelerada, muito agitada, muito estressada. Pessoas estão desenvolvendo doenças que advêm sobre o estresse, né, sobre o dia a dia, sobre várias preocupações. Então Deus ele criou o sétimo dia para o nosso benefício, para que nós pudéssemos descansar, para que nós pudéssemos refazer as nossas forças físicas, emocionais e espirituais, né? Fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Um dia dedicado somente ao Senhor. Lógico que em todos os dias da semana a gente deve buscar a Deus, deve ter o nosso momento de oração, de estudo da palavra, de comunhão com o Senhor, mas o sábado ele é separado exclusivamente para o Senhor, exclusivamente para buscar a Deus, para estudar a palavra do Senhor, para orar, para estar com a família, né, para
fazer a vontade do Senhor, deixar de lado as preocupações do trabalho, as preocupações seculares e dedicar somente ao Senhor. E a quarta pergunta é que no reino de Israel, que ordem deu o governador Neemias a respeito de fechar as portas da cidade na sexta-feira à tarde? A resposta para esse texto nós encontramos no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 19, que diz assim: Dando já a sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechasse e determinei que não se abrisse, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Amém? Contextualizando essa passagem bíblica, né? Neemias era o governador de Israel naquele tempo. Israel estava recém voltando do cativeiro, né, do exílio babilônico, e Neemias foi posto como governador sobre Israel, sobre Jerusalém. Neemias reconstruiu a cidade, reconstruiu os muros de Jerusalém. Então Neemias ele se preocupou em também restabelecer a lei do Senhor, que a lei do Senhor fosse observada na Jerusalém. Inclusive, a inobservância dos mandamentos de Deus tinha sido o motivo principal pelo qual o povo judeu tinha sido levado cativo para a Babilônia, né? Como diz na lei de Moisés, que se o povo não observasse os mandamentos de Deus, viriam algumas pragas, né? Ou algumas consequências, entre eles ser levado para uma nação estrangeira como escravo, né? Como cativo. Então Neemias ele se preocupou em restabelecer a obediência aos mandamentos de Deus, inclusive ao quarto mandamento da lei de Deus, que é a observância do sábado, e ele decretou que se fosse fechada os portões das muralhas de Jerusalém na sexta-feira à tarde, né? Isso pouco antes de iniciar o sábado. E muitas pessoas ainda teimavam em desobedecer a essa ordenância, tanto divina como do governador Neemias, né? Sempre existiu aquele povo teimoso, aquele povo que não queria obedecer, mas era uma ordem do governador Neemias, que as muralhas, que os portões fossem trancados, e alguns levaram cargas e acabaram perecendo, ficaram do lado de fora de Jerusalém, né, durante 2 ocasiões, até que Neemias protestou contra eles, que eles não levassem mais, porque no sábado os portões estariam totalmente fechados, estava proibido a comercialização, o sábado deveria ser guardado, né, o dia do Senhor deveria ser observado, o quarto mandamento da lei de Deus deveria ser observado. E a quinta pergunta é: quando começa e termina o sábado? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Quando é que de fato começa e termina o sábado? Será que é à meia-noite? Será que é às 6 da manhã? O que a Bíblia nos diz quando começa e termina o sábado? Em Levíticos, capítulo 23, versículo 32, diz o seguinte: Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Olha o finalzinho desse versículo, né? De uma tarde a outra tarde. Então o sábado, ele começa, tarde aqui é uma expressão utilizada para a parte escura durante o dia. A gente relembra lá em Gênesis, né? Quando Deus fez cada coisa em seu determinado dia, a Bíblia diz que houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia, e assim sucessivamente. Então, tarde é a parte escura, as 12 horas escuras do dia, e manhã refere-se às 12 horas claras. Então, o dia ele não começa à meia-noite, como a maioria das pessoas hoje entendem. Isso foi uma mudança humana, uma mudança no calendário, né? Isso, inclusive, já estava profetizado, essa mudança, em Daniel capítulo 7, versículo 25, estava profetizado que quem faria essa mudança seria o poder blasfemador, um poder
chamado de o anticristo, que é um tema para outro estudo. Mas o que a Bíblia diz é que o dia ele começa com o pôr do sol. Então, no sétimo dia, ou melhor, na sexta-feira, no sexto dia da semana, quando o sol se põe, já começou o sétimo dia, já começou o sábado. Por isso que nós, adventistas do sétimo dia, judeus e outras religiões que observam o sábado, eles guardam o sábado a partir do pôr do sol. Do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado é o sábado bíblico, né? O sétimo dia da semana, de acordo com a palavra de Deus. E a sexta pergunta é muito interessante, muito importante, né? Como fazer do sábado uma delícia? Tem gente que acha que o sábado é um fardo. Ah, não pode fazer nada no dia de sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é o dia do não pode. Será que é realmente isso que a Bíblia nos ensina? Vamos ver em Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitará no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse. Amém? Olha que maravilha. O sábado é um dia em que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses. Nós devemos buscar os interesses do Senhor. Não é para nós estarmos fazendo as nossas próprias vontades, né? Nem falando palavras vãs. Não é para falar besteira, né? Estar conversando água, estar sempre buscando ao Senhor, né? Se conectado, meditando nas palavras do Senhor, buscando ao Senhor. Então, quando a gente faz desse dia um dia que a gente honre este dia como ele deve ser honrado, né? Como o dia do Senhor, então a Bíblia nos diz que nós nos deleitaremos no Senhor, nós estaremos nos braços do Senhor, descansando no Senhor. Tem gente que acha que descansar no sábado é ao contrário de descansar no Senhor. Não, de maneira nenhuma. Descansar no sábado é descansar no Senhor. Porque quando eu descanso no Senhor, eu confio que o Senhor é quem me sustém, que o Senhor é quem me mantém, que o Senhor é quem está ao meu lado em todos os momentos. Eu realmente entrego-me e confio, me deleito, descanso nos braços do Senhor, guardando este mandamento. E na nova terra, na nova Jerusalém, que dia os filhos de Deus vão guardar? Isaías capítulo 66, versículo 23 diz assim, vou ler também o versículo 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém? Então, na nova terra, no novo céu, nós vamos adorar ao Senhor, especialmente no dia de sábado. Esse dia continuará sendo um memorial da criação de Deus, também um memorial da redenção do Senhor. Foi um dia que o Senhor Jesus descansou após a sua obra de redenção na cruz. E também nós vamos observar este dia, o quarto mandamento da lei de Deus, também na vida eterna, na Nova Jerusalém. Que sinal Deus separa a sua igreja das igrejas falsas? Ezequiel capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E Ezequiel 20:20 também diz, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sábado ele foi colocado por Deus
como um sinal, como uma marca, como um selo de identificação entre Deus e o seu povo fiel, o seu povo remanescente, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, como diz Apocalipse 12:17 e Apocalipse 14:12. E afinal, quem é o dono ou senhor do sábado? Esse você sabe, hein? Marcos 2, versículo 28, diz assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, o Senhor do sábado é Jesus, né? O Filho do Homem, ele é Senhor do sábado, ele criou o sábado. Jesus, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele criou o sábado. Jesus, ele criou o sábado pensando em nós, porque ele sabia que nós precisaríamos de um dia para descansar, de um dia para refazer as nossas forças físicas, as nossas forças espirituais, as nossas forças emocionais. Um dia de se conectar ou de reconectar com o Criador. Então ele pensou em mim, pensou em você ao criar este dia, ao criar o sábado. Jesus é o Senhor do sábado. De sorte, sábado é o dia do Senhor Jesus, né? Essa frase também pode ser entendida dessa maneira. Não é o domingo, não é a segunda. Todos os dias são do Senhor, não existe dia amaldiçoado. Algumas pessoas dizem isso. Mas, na verdade, como nós já vimos, que a palavra santo, santificado, significa separado para o serviço sagrado. Então, o sábado, ele é o único dia que a Bíblia chama de dia do Senhor, de dia santo, de dia separado, de dia abençoado, separado para o serviço sagrado. Então, meu amado irmão, minha irmã, que neste dia nós dediquemos ao Senhor, assim como Ele ordenou que nós fizéssemos, que observássemos este mandamento, que guardássemos este dia como memorial da criação, como dia de adoração, como o Senhor Jesus nos ordenou, como Deus nos ordenou em sua sagrada palavra. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ilumine. Não esqueça, se você gostou desse vídeo, de deixar o joinha, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar também a mensagem da Palavra de Deus. E não se esqueça também de conferir a nossa playlist no canal no YouTube, que tem toda a nossa série de estudos bíblicos, estudos da Palavra de Deus. Essa e outras séries de estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo, com a graça de Deus.